Era uma manhã comum, dessas em que o sol nasce como sempre, mas parece não iluminar por dentro. Daniel acordou com o coração acelerado, como se o tempo estivesse correndo mais rápido do que ele. Tinha 20 e poucos anos e carregava uma inquietação enorme dentro de si. Sentia que a vida precisava acontecer agora, que o sucesso tinha que vir logo, que o amor, o dinheiro e o reconhecimento eram urgentes. Ele queria viver tudo de uma vez. Queria ser alguém e queria isso ontem. Enquanto tomava café, olhou para o espelho e sussurrou: "Por que as coisas demoram tanto? Será que Deus esqueceu de mim?" Aquela sensação de atraso o consumia. Parecia que o mundo inteiro estava andando, menos ele. Os amigos estavam casando, conseguindo empregos, viajando. E ele, preso em um estágio que não gostava, sem saber se estava no caminho certo, sentia que a vida estava lhe escapando pelos dedos. Certo dia, cansado de esperar, Daniel decidiu que não dava mais. Ia apressar o destino. Pegou todas as suas economias, pediu demissão e partiu para a cidade grande. "Agora vai", dizia com um brilho no olhar que misturava coragem e desespero. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. A sensação de liberdade era viciante. Ele acreditava que finalmente tinha tomado o controle da própria vida. Encontrou um quarto pequeno para alugar, começou a enviar currículos e planejou abrir o próprio negócio. Mas com o tempo, as portas começaram a se fechar. As respostas que ele esperava nunca chegavam. Os planos, um a um, davam errado. E o dinheiro, esse foi desaparecendo rápido, como se o vento levasse embora. Em pouco tempo, o brilho dos olhos se apagou. Daniel começou a duvidar de si mesmo e de Deus. Em uma noite fria, sentado na beira da cama, murmurou: "Por que nada dá certo para mim? Eu só quero vencer, só quero chegar lá. Por que é tão difícil?" Mas às vezes, quando tudo dá errado, é porque Deus quer nos ensinar a esperar. Daniel não sabia, mas aquela fase era o deserto que ele precisava atravessar. Porque antes que Deus nos leve ao destino, Ele precisa preparar o nosso coração para recebê-lo. E Daniel, impaciente, ainda não estava pronto. Os dias seguintes foram de provação. Faltou dinheiro, faltou fé, faltou força. Ele se viu sozinho, longe da família, comendo o que dava, dormindo mal e sentindo que sua vida estava fora de controle. Em certo momento, pensou em desistir. Numa dessas noites em que a alma grita em silêncio, Daniel caminhava sem rumo pelas ruas da cidade. Foi quando encontrou um senhor sentado em um banco de praça, lendo um pequeno livro. O velho o observou e disse: "Você parece estar procurando algo." Daniel respondeu, com a voz cansada: "Estou procurando o meu caminho, mas acho que o perdi." O senhor sorriu e disse: "Talvez você não o tenha perdido. Talvez esteja apenas tentando chegar lá antes da hora." Daniel franziu o senho. "Antes da hora?" "Sim", respondeu o velho. "Tudo tem um tempo, meu rapaz. Até o sol precisa esperar o amanhecer para brilhar. Você quer colher frutos que ainda estão verdes." Daniel se sentou ao lado dele, curioso. "Mas e se eu não tiver tempo a perder? E se Deus quiser que eu corra atrás?" O velho fechou o livro e disse: "Deus nunca tem pressa. Quem tem pressa é o homem. A diferença é que a pressa faz a gente tropeçar, e o tempo de Deus faz a gente amadurecer." Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Daniel por dias. Era como se ele tivesse ouvido algo que o coração sempre soube, mas que a mente teimava em negar. Deus não se esquece de ninguém. Ele apenas prepara cada um no tempo certo. A partir daquele encontro, Daniel começou a mudar. Continuava com poucos recursos, mas decidiu fazer o que podia com o que tinha. Passou a trabalhar em um café local, limpando mesas e atendendo clientes. No começo, achava que era uma perda de tempo, afinal, ele tinha sonhos grandes, mas depois começou a perceber o valor das pequenas coisas. Aprendeu a ouvir, a respeitar, a ser grato. A vida, antes tão corrida, agora andava em outro ritmo. E quanto mais ele desacelerava por fora, mais crescia por dentro. Certo dia, enquanto servia café, viu aquele mesmo senhor da praça sentado em uma das mesas. Ele sorriu e disse: "Vejo que você está aprendendo." Daniel respondeu: "Ainda estou tentando entender." O velho pegou o café e disse: "A vida é uma escola, e Deus é o melhor professor. Só que ele não entrega diplomas, entrega sabedoria. E às vezes, a sabedoria vem nas pausas." Naquela noite, Daniel
Entendeu que tudo o que ele achava ser atraso, na verdade era preparo, que cada queda o fazia mais forte, que o silêncio de Deus não era ausência, era trabalho nos bastidores. Os meses se passaram, e Daniel seguiu trabalhando, agora com o coração em paz. Começou a escrever sobre sua jornada, sobre fé e propósito. Aos poucos, as pessoas começaram a ler, a se inspirar, a compartilhar. O que começou como um desabafo se transformou em um propósito. Deus não o havia esquecido, apenas estava moldando o coração de um menino apressado para transformá-lo em um homem preparado. Alguns anos depois, Daniel foi convidado para dar uma palestra em uma conferência sobre superação. Ao subir no palco, olhou para o público e sorriu. Disse: "Eu achava que estava atrasado, mas agora percebo que Deus me fez esperar porque queria me ensinar a caminhar com Ele. Eu queria chegar rápido, mas Ele queria que eu chegasse pronto." O auditório se emocionou. Muitos se viram naquela história ansiosos, impacientes, querendo que a vida se resolvesse de uma vez. Mas Daniel, agora com serenidade no olhar, concluiu: quando Deus demora, é porque Ele está cuidando de cada detalhe. E quando você entender isso, vai perceber que a espera não é castigo, é amor. As palmas ecoaram, mas o que ficou foi o silêncio profundo da reflexão. Daniel desceu do palco e, ao olhar para o céu, sussurrou: "Agora entendo, Senhor. Obrigado por não me dar o que eu queria, e sim o que eu precisava. Porque às vezes, a maior prova de amor de Deus é dizer: ainda não." E é nesse ainda não que Ele nos ensina paciência, fé e confiança. Quantas vezes você, que está assistindo agora, também quis apressar o destino? Quantas vezes quis que Deus fizesse tudo no seu tempo, e não no dele? Talvez você esteja exatamente no meio desse deserto. Talvez as portas estejam fechando, os planos não estejam dando certo, e o coração esteja cansado de esperar. Mas escute, Deus ainda está trabalhando. Ele nunca se atrasa, e nunca se esquece de quem confia em Ele. A história de Daniel é a história de muitos de nós. Queremos o resultado, mas Deus quer o aprendizado. Queremos o topo, mas Ele quer firmar nossas raízes. Quando o tempo parecer demorado, lembre-se, a borboleta passa dias presa no casulo antes de voar. A flor precisa da noite escura antes de ver o sol, e o ouro só brilha depois de ser provado no fogo. O tempo de Deus é perfeito mesmo quando não parece. Então, da próxima vez que sentir que tudo está lento demais, que as coisas não andam, feche os olhos e ore: Senhor, me ensina a esperar. Não o tempo que eu quero, mas o tempo que o Senhor quer. E quando o dia certo chegar, porque ele sempre chega, você vai olhar para trás e entender: cada lágrima, cada silêncio, cada pausa, era Deus te preparando para algo maior. Deus não atrasa, Ele lapida. E às vezes, o que você chama de demora, Deus chama de propósito. E agora, se essa história tocou o seu coração, deixe aqui nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que está cansado de esperar, porque talvez essa pessoa só precise ouvir que o atraso de hoje é a benção de amanhã. E se você acredita que nada acontece por acaso, deixe o seu like, se inscreva no canal e continue com a gente, porque toda semana temos uma nova história, uma nova lição que mostra como Deus age mesmo quando tudo parece parado. Porque no final, o jovem que quis apressar o destino aprendeu a caminhar com fé e descobriu que o tempo certo de Deus é sempre o melhor.